O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Tanta bem-aventurança que nós falamos. Vocês acham que vocês são bem-aventurados? Gostei do ânimo, sim, da resposta. A gente até pode ir embora depois. Animados vocês, né, para responder. Sinal de que estão inseguros. Eu não tenho insegurança em relação a isso. A Elce também não tem, porque ela disse: eu sou bem-aventurada. Vocês acham que são? Barnabé, você acha que você é bem-aventurado? Claro que somos, óbvio. Somos bem-aventurados. Nós nascemos da bem-aventurança. Nós nascemos de um amor que nós não conseguimos compreender. Esse amor que Deus tem por cada um de nós. Por isso, a bem-aventurança, ela é uma realidade. Ela não é algo que está só lá na palavra de Deus. E sabe por que eu tenho absoluta certeza disso? É terrível falar assim, né? Dá a impressão de que você está com a verdade. Mas não é nesse sentido. Eu digo porque Jesus fala das bem-aventuranças, mas ele sempre parte da humanidade. Por isso somos bem-aventurados. Ele diz, olha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros, bem-aventurados aqueles que amam. Jesus parte da humanidade para falar da bem-aventurança, para dizer que esta realidade é a minha realidade e é a sua realidade. Se você vem à missa e quando você sai da missa você acha que não é bem-aventurado, você tem que participar de novo. Como vocês não querem participar de novo no mesmo dia, aceitem isso. A realidade é esta. Nunca duvidem da palavra de Jesus. Se ele disse que somos, é porque somos. E aí a gente começa a compreender de uma maneira muito bonita que o amor de Deus, ele é de fato uma realidade que me impulsiona para além das minhas forças. Porque a primeira realidade, a primeira ideia que nós temos é, não sou bem-aventurado, não sou puro de coração, sou uma pessoa que às vezes fala o que não deve. Por isso que eu disse no ato penitencial, às vezes guardo rancores, mágoas profundas, essas coisas todas, e por isso eu me sinto indigno. Uma coisa é você constatar uma realidade que você navega nela. Outra coisa é você perceber que, independente disso, você é escolhido por Deus e é amado por Deus, por isso bem-aventurado. Quando a gente se sente assim, a gente tem uma capacidade imensa de mudar estas coisas.
Por isso Jesus diz, olha, bem-aventurados os que choram. Quer coisa mais humana do que isto? Jesus, ele chorava constantemente quando via uma realidade difícil. Quando ele via e presenciava pessoas que sofriam muito e não tinha ninguém para ouvir essas pessoas, ou para dizer a elas assim, força, acalme-se, você pode vencer e superar isto. Jesus ficava indignado e o seu coração se movia muito de compaixão quando ele percebia que as pessoas precisavam de curas interiores e exteriores, e às vezes as autoridades do seu tempo, as autoridades religiosas, não se preocupavam ou ocupavam disto. Isso dava essa sensação para Jesus de compaixão, esse sentimento. Por isso ele chorava. Era o que ele transmitia de melhor, de mais humano que podia haver nele. Uma outra coisa, a questão da mansidão. Eu acho que nós deveríamos colocar como um propósito na nossa vida, buscar a mansidão. Mansidão não quer dizer uma pessoa tola, tolice, nada a ver uma coisa com a outra. Ah, aquela pessoa é muito mansinha, muito boazinha. Isso não é mansidão. A mansidão é quando nós temos a certeza de que o amor de Deus me faz ter a prudência e a serenidade sobre as coisas as quais eu preciso resolver. Por isso, mansidão é você ter a palavra exata, no momento certo, na hora certa. Às vezes não temos muito isso, mas é muito importante que a gente peça isso. Citando algumas só em específico, para dizer assim, todos nós somos bem-aventurados e precisamos dar continuidade nisso, constância nisso. E para mim, uma das maiores mas uma das coisas mais interessantes é quando este sentir-se um bem-aventurado me faz querer coisas maiores, buscar realidades maiores que possam ajudar as outras pessoas. A gente precisa buscar isto. Eu diria para vocês assim, quando a gente ouve bem-aventurança como essa, Jesus ele dá esta ideia de algumas realidades. E eu completaria isso. Eu diria assim, olha, bem-aventurado aquele que faz com convicção e que tem fé naquilo que está fazendo. Bem-aventurado aquele médico que quando atende o paciente, atende olhando para o Cristo e não para aquela pessoa. Bem-aventurada aquela secretária que faz bem o seu trabalho, acreditando que aquilo ali ajuda alguém. Bem-aventurado o advogado que faz com presteza e integridade, com justiça, o seu trabalho. Bem-aventurado o padre quando ele é justo no seu trabalho, é íntegro, é capaz de ajudar, de ouvir. Bem-aventurada aquela dona de casa que no labor do seu trabalho coloca o coração, o amor, a dedicação naquilo que faz. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a grandeza da outra pessoa. Bem-aventurados aqueles que são humildes o suficientes para compreender que erraram. E a gente, cada dia que passa, vai fazendo essas bem-aventuranças. Você, ao longo da sua semana, você pode fazer isto. No final do dia, dizer assim, olha, eu fui bem-aventurado hoje porque eu fiz isto e aquilo de bom. Isto não é um autoengrandecimento, se existe essa palavra. Isto é percepção exata de que Deus age em você. E para mim uma das maiores, é uma bem-aventurança que eu, como padre, tenho uma dificuldade imensa. Querem saber qual? Perdão. Bem-aventurados os que perdoam, mesmo estando corretos. Porque quem perdoa demonstra que de fato o Cristo vive nele. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Está mais ou menos claro essa questão da bem-aventurança? Durante a semana então, façam esse exercício, viu?
Nós vamos ganhar muito com isso. Final do dia, pense nisso. Que bom que hoje eu fui bem-aventurado. E reconheça também o dia que não foi, né? Hoje eu não fiz aquilo que deveria ter feito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.